Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o convite que a Fabiana sempre nos traz, porque essa casa também é muito especial para mim. Porque aqui não só tenho alguns amigos que trabalhamos juntos em outra seara do movimento espírita, como o Carlos Aldir, da Federação, mas também aqui eu estudei o livro O Céu e o Inferno, do seu Sebastião. Nosso saudoso Sebastião, que era um grande amigo nosso também. Então aqui fica também registrado o meu carinho pela casa e por todos vocês. Num dia de um inverno diferente para nós, né, este ano, acho que estamos numa semana ensolarada e que esse sol possa nos refazer nossos ânimos para enfrentarmos a caminhada do dia a dia. Como foi anunciado, nós vamos falar sobre o sacrifício da cruz e vamos utilizar a mensagem trazida pelo Evangelho de Mateus, capítulo 13 a 20, onde tem alguns significados que vamos explorar do porquê de tudo isso aconteceu com Jesus, conosco, há 2000 anos atrás. Quando nós falamos sobre a mensagem do Cristo, que é simbólica, ou em parábolas, o Velho Testamento não é diferente disso. Também tem suas mensagens simbólicas que fazem alguma conexão, como nós vamos ver hoje, com o Novo e o Velho. Mas também o Velho Testamento tem as profecias, que não necessariamente têm que acontecer, mas que tem grande possibilidade de acontecer, que é o que também veremos. Então, dessa forma, nós vamos partir para o Evangelho de Mateus, que é o nosso tema central para entendermos toda essa dinâmica que foi vivida por Jesus, né? Jesus não só ensinou, mas vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. E o capítulo 16 de Mateus diz o seguinte: estava Jesus no norte de Israel, no extremo norte de Israel, nas cercanias, como diz aqui, de Filipe de Cesareia, que é uma localidade onde Jesus estava descendo ao sul, e Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, perguntando: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. E nesse momento Pedro intervém e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus disse a Pedro: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas. Barjonas é filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Dito isso, ele disse: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem. Vamos analisar esses dois trechos aqui. A fala de Pedro e a primeira fala. O que salta aos nossos olhos quando os discípulos falaram que tu és fulano, beltrano, ciclano, ou seja, que tu és a reencarnação de um desses, né? E agora estás vindo aí como o Messias. Kardec utiliza exatamente esta passagem, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, para demonstrar o processo e a lógica da reencarnação ou da ressurreição, como era conhecido pelo povo hebreu, pelo povo judeu. Então, o que Jesus fez foi uma avaliação da sua missão. Mas a pedra fundamental da Igreja do Cristo, que Jesus disse a Pedro,
tu estás representando a pedra fundamental da Igreja do Cristo, nós entendemos durante esses 2000 anos que o Pedro era a base da Igreja do Cristo. Tanto é que construíram uma baita de uma igreja em cima dos restos mortais de Pedro. Mas, na verdade, não é isso que Jesus está nos dizendo. A pedra fundamental do ensino do Cristo é a mediunidade. Foi o processo mediúnico que inspirou Pedro a dizer quem era Jesus. Em contraponto àquilo que os discípulos disseram, o que o povo estava percebendo de Jesus. E por que é comprovadamente a pedra fundamental do ensino de Cristo? Da Igreja do Cristo. Porque a mediunidade começou já com Abraão, que nós vamos fazer uma citação também de uma passagem de Abraão, para conectar com o Novo Testamento. Foi a mediunidade com Moisés, nos 10 Mandamentos. Foi a mediunidade com Jesus, médium divino. E todo o processo de mediunidade da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, a mediunidade está centrada, é a pedra fundamental de todo o ensino de Jesus. E que Jesus fala para Pedro assim, que esta mediunidade, na verdade, fechará as portas do Hades, para que não se manifestem mais. O que são os Hades? Os Hades são aquelas regiões onde estão os espíritos trevosos. Ou seja, as trevas não vão se utilizar de uma boa mediunidade, como foi a mediunidade de Pedro naquele momento. Então, nós vamos percebendo que todo esse processo mediúnico, com Moisés, com Abraão, com Jesus e Kardec na sua codificação, foi todo estruturado em cima do processo mediúnico. Então, é importante que a gente veja o seguinte, que após essa passagem que Mateus traz, ele nos diz seguidamente o seguinte, que Jesus, ele estava fazendo uma avaliação da sua missão, como eu disse inicialmente. Então, nessa avaliação, ele constatou que não havia sido entendido exatamente quem ele era, né? Que é o Filho do Homem. Filho do Homem também é outra expressão utilizada por Jesus para se designar, é o que nós seremos um dia. Nós somos filhos do nosso trabalho, da nossa evolução, do nosso processo de aprendizado. Aí são denominados, ou seja, somos filhos de nós mesmos. Esse é o significado de Filho do Homem, já que Jesus co-criou o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás e já era um espírito crístico há 5 bilhões de anos. Então, Jesus está na nossa frente há alguns bilhões de anos como espírito crístico. E espírito crístico não encarna mais há muito tempo, né? Ele está dirigindo sistemas solares, sistemas, enfim, planetas, que é o processo normal dos espíritos crísticos. Então, Jesus toma a seguinte decisão, que em Mateus fala o seguinte, a partir de então, a partir desta avaliação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário de partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos sumos sacerdotes e escribas, e ser morto e ser levantado no terceiro dia. Ou seja, esse é o primeiro anúncio de Jesus, anunciando que ele vai ter que enfrentar o Calvário. Aí teve uma reação de Pedro, que disse, jamais deixaremos acontecer isso com você, mestre. Aí Jesus fala para Pedro assim, afasta-te de mim, Satanás. Satanás quer dizer, adversário, não entendesses nada do que eu te ensinei. Porque entendes as coisas do mundo, mas não entendes as coisas do céu. Então, aí encerra um ciclo, porque se Jesus tivesse ouvido uma outra mensagem, ele estaria
nos dando um tchau diferente do que deu com o sacrifício da cruz. Ou seja, Jesus percebeu que havia a necessidade de mais um evento forte, que é o sacrifício da cruz, e a ressurreição, que é o aspecto, um dos mais interessantes que ele comprova, né, nesse contexto do sacrifício da cruz, e acaba indo para Jerusalém, passando lá por Cafarnaum, o lago da Galileia, onde tem várias passagens de Jesus, nos barcos com os pescadores, enfim. Passa por Jericó, cidade extremamente materialista, né, na época de Jesus, e sobe para Jerusalém. Lá chegando, Jesus vai entrar em Jerusalém. E antes de entrar em Jerusalém, ele para diante da entrada, chama um dos discípulos e diz o seguinte: vá lá embaixo naquela fazenda e traga um burrinho que está me esperando. Nada do que é dito no Evangelho está para compor uma frase. Está nos dando um ensinamento. Tudo. Né? E além do mais, o Evangelho, segundo Pedro, não é de particular interpretação. Cada um de nós vai interpretar à sua maneira, do seu ponto de vista, porque nós estamos num processo evolutivo e somos diferentes, temos experiências diferentes. Nós somos únicos no universo. Ninguém viveu o que eu vivi, ninguém viveu o que a Fabiana viveu, enfim, ninguém tem uma vida exatamente igual. Portanto, o meu conhecimento é diferente do outro e eu vou entender aquela mensagem de outras formas. Não há assertivas em torno do Evangelho do Cristo. Muitas são as interpretações. Então, Jesus entra em Jerusalém, montado no burrinho, que é ovacionado, né, como o homem dos milagres, das curas, das boas instruções a respeito da moral de Deus, da justiça, do amor e da misericórdia divina, e vai seguir, no dia seguinte, vai junto com os seus discípulos visitar o templo de Jerusalém, chamada a Casa de Deus. Existiam várias sinagogas, templos, em todas as localidades, mas em Jerusalém era chamada a Casa de Deus, e lá só entravam lá os sacerdotes. Nem todo mundo podia entrar no templo, onde teve o problema dos vendilhões do templo e tal. E Jesus, então, senta nas escadarias do templo e os discípulos começam a elogiar a arquitetura do templo, que é uma beleza. Olha só esses arcos, essas portas, isso, aquilo. E Jesus se vira para eles e diz assim: deste templo não sobrará pedra sobre pedra. A primeira profecia de Jesus, uma das únicas. E vai para o Monte das Oliveiras, onde tem a última ceia, a prisão de Cristo, com a traição de Judas, e acaba sendo preso. E após a prisão, Jesus é condenado. Ele vai, numa primeira ocasião, para Pilatos. Pilatos não vê nenhum problema com Jesus, manda para Herodes. Herodes também não vê nada contra Jesus, devolve para Pilatos. Pilatos lava a mão e acontece aquela... Ele ainda coloca Barrabás, que é um ladrão conhecido da cidade, mas o povo acaba escolhendo Jesus para ser sacrificado e o Barrabás, então, é liberado. Mas então nós vamos começar a imaginar o que foi esse sacrifício da cruz. Os últimos momentos de Jesus Cristo, antes da caminhada da Via Crucis, todos os golpes sofridos por ele durante a prisão, por gestos provocando inúmeras hemorragias internas e externas, uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, somando com as chicotadas que levou até chegar ao Gólgota, local da crucificação. E na crucificação, Jesus
depois de pregado na cruz, com as forças físicas já em extinção, pronuncia 7 frases. Meu Deus, não vai dar todo o tempo aqui, mas vamos lá. A primeira frase, vendo a ignorância das pessoas, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na segunda frase, ele, estabelecendo uma conexão com os 2 ladrões, um deles começa a provocar Jesus, dizendo: tu não és o Cristo, tu não fazes milagres, nos tira daqui e nos liberta, e vamos embora para outro lugar. O que o bom ladrão, assim chamado, que é o Dimas, que fica na história, ele diz: cala-te, porque este homem não fez nada de mal para estar aqui. Nós sim estamos aqui. Nós erramos, estamos merecendo, ele não. Aí Jesus fala para Dimas: amém, amém, te digo hoje, 2 pontos, 1 vírgula. Amém, amém, te digo hoje, ou seja, te digo agora, amanhã estarás comigo no paraíso. Não é que ele hoje vai para o paraíso porque defendeu Jesus. Não, Jesus não ia derrogar a lei divina. Então, como não tem vírgulas e pontos na escrita do Velho Testamento, do grego, dos papiros que eram escritos os evangelhos, a gente tem que tirar um pouco o espírito da letra e perceber que não é que hoje estarás comigo no paraíso, mas te digo hoje, estarás comigo no paraíso, depois que ele pagar tudo que tem que pagar. Tem que espiar os equívocos, tem que reparar, tem que passar por provas para chegar lá. Mas ele já deu o primeiro passo. Este ladrão, Dimas, arrependido, chamado de bom ladrão, tomou consciência dos seus equívocos, arrependendo-se do que fez para ir no caminho de Jesus, por uma nova oportunidade através do processo de reencarnação, ou seja, o caminho da evolução. Numa terceira frase de Jesus, já crucificado, pregado na cruz, as suas forças físicas se esvaziando cada vez mais, ele olha para sua mãe e diz assim: mulher, aí está o teu filho. Claro que não fez assim porque ele estava pregado. Aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Falando com João, que era um jovem ainda, um adolescente, chamado do discípulo amado de Jesus. Por que Jesus toma essa atitude com relação à sua mãe? Porque na tradição e nos costumes sociais do mundo hebreu, do mundo judaico, a mulher, quando fica viúva, tem que ser sustentada pelo filho mais velho. Como o filho mais velho estava no final, ele nomeia João, que se torna João o Evangelista, para tomar conta da mãe. E, de fato, João vai com Maria para Éfeso, onde hoje é a Turquia, e fica com Maria até o seu desencarne, que é um desencarne também bonito. Então, depois é que ele vai trabalhar e montar o seu evangelho, que é o evangelho transcendental de João. Já com as forças cada vez menores, ele fala a 4ª frase. Ele começa inicialmente, para dizer a frase, com o Salmo 22 de Isaías. De uma forma belíssima, ele começa a cantar, arranja fôlego. Ele só consegue falar a primeira frase. Pai, por que me abandonaste? E vamos trabalhar isso no final. O Salmo 22 é conhecido como o Salmo do justo sofredor. Aborda o tema do oprimido. Jesus não estava reclamando, estava recitando o Salmo 22. O justo sabe que o Pai abre o melhor caminho para o nosso processo de trabalho, para que a humanidade seja esclarecida. Como Paulo de Tarso dizia, combati o bom combate. E vamos chegar na 5ª frase, de Jesus na cruz, que são todos ensinamentos para nós. Chama a atenção para a bondade humana. Ele estava chamando a atenção
para que nós nos despertássemos para a bondade humana, a bondade que o Evangelho de Jesus está trazendo para nós, dizendo que é preciso saciar a sede do saber. Ou seja, tudo aquilo que ele trouxe, a boa notícia, que é a boa nova chamada de Evangelho, é o ensinamento do Cristo. É isso que ele disse, mas o que entenderam? Pegaram uma espada, uma lança, molharam numa estopa, alguma coisa, em vinagre, e passaram na boca de Jesus. E Jesus não fala nada. Aí, irmãos, nós vamos para uma outra etapa diferente que está nesse livro aqui, que depois eu mostro para vocês, da Amélia Rodrigues, na psicografia de Valdo Franco, que vai nos mostrar os momentos finais e cruciais de Jesus. Antes das duas últimas falas, Jesus se encontrava, segundo Amélia Rodrigues, estiolado, ou seja, desfalecendo já, pelas ulcerações dos cravos e dos espinhos cravados na sua carne. Ocorreu um acontecimento diferente naquele momento lá, contado pelo espírito Amélia Rodrigues, que traz em suas obras, são vários livros, a visão dos espíritos daquilo que acontece na vida de Jesus, materialmente falando. Ou seja, a visão espiritual dos ensinos do Cristo. E diz o seguinte: na tarde trágica do tormentoso e tormentosa do Calvário, ocorreu um fato que os presentes não puderam perceber. Nos momentos finais, 3 vultos luminosos foram ao encontro de Jesus na cruz. Se acercaram da cruz e o primeiro delas, uma jovem mulher iluminada, falou comovida com Jesus: Senhor, venho dar o testemunho do meu fracasso. Levantei ânimos, impulsionei, desavisados, a razão, mas quando Simão Pedro te negou 3 vezes, expulsando-me dos seus sentimentos, aqui a gente começa a perceber que Jesus nomeou alguma coisa, alguém para tomar conta daqueles que ficaram, não é? Expulsando-me dos seus sentimentos. E tu sabes, eu sou a fé. O mestre, em agonia, sem dizer uma única palavra, fitou-a com uma cortina de lágrimas sanguinolentas e olhou a segunda personagem iluminada. Eram 3. A segunda personagem, então: Mestre, vivi todas as tuas instruções. Procurei remodelar os campos moral e emocional dos homens que te seguiram. Fiz-los esperar por melhores dias. Em todo lugar, encontrei oportunidade de serviço e de ação edificante. Apesar disso, seguindo Judas, tentando levá-lo à lucidez, não conseguiu, né? Com pensamentos, tentando levá-lo à lucidez, após a infâmia, traição, com pensamentos infelizes e desespero, envolviu-o em ternura, toda a vida preferiu o enforcamento, porque fracassei. Venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao sólido do Altíssimo abandonado na terra. Conforme te recordas, eu sou a esperança. Então, mais um enviado que Jesus convocou para dar sustentação àqueles que ficaram, àqueles que ouviram, àqueles que receberam os benefícios de Jesus. Judas, pela sua traição. Pedro, que também negou Jesus 3 vezes, depois entrou em desespero também. Aí chega a terceira visitante. E porque ele, já nas últimas contorções do corpo, a terceira visitante iluminada expôs:
Por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através de tuas mãos abri bocas sem melodias. Descerrei ouvidos moucos aos sons da natureza. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e motivando a esperança. Peço-te a quiescência para sair do mundo em direção às estrelas, para onde seguirás. Naquele instante, rasgou-se nos céus das sombras uma estrada luminosa e um ser de esplêndida beleza aproximou-se da cruz de Jesus e respeitoso falou emocionado: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Pai, por que me abandonaste? Ele manda o Espírito da misericórdia. Dize o que desejas de mim, perguntou o anjo, porque eu o farei. Jesus determinou comovido: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade, em meu nome, para que os homens que me conhecem ou não possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando, quando possível, as desventuras sob o pálido do meu amor, que permaneçam sem cansaço e desânimo até a consumação dos séculos, como luzes apontando rumos felizes. Automaticamente, as três entidades luminosas abraçam o anjo da misericórdia e partilham para recolher o espírito de Judas em perturbação, seguindo em direção a Pedro, a fim de que não enlouquecesse de remorso. Foi então que Jesus inteirou-se na cruz e brandou a sexta e a sétima frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Para termos ideia do sacrifício da cruz, que nós ainda nos lembramos 2000 anos depois, e mais o da ressurreição, que é extremamente importante, mas o da cruz é que fica mais forte em nós, né? A visão espiritual nos traz, a Amélia Rodrigues, está nesse livro aqui, ó. Sou eu, pelo Espírito Amélia Rodrigues, tudo isso que eu meio que li para vocês aqui, né? Esse livro só trata da crucificação, nos mínimos detalhes. Eu trouxe só um aperitivo para que vocês despertem o interesse para ver tudo o que acontece no plano espiritual de toda a trajetória de Jesus na Terra. Então, irmãos, vamos nos lembrar que o sacrifício da cruz é muito importante porque marcou. Mas a ressurreição, que traz uma mensagem de Cristo, vista por todos por 40 dias, é o marco de que a vida continua. Este é Jesus, que recebe o anjo da misericórdia, que convoca 3 espíritos luminosos para apaziguar aqueles que o negaram, aqueles que o traíram, aqueles que não tiveram a hombridade de levantar um braço no momento de julgamento público, porque na tradição judaica, qualquer um que levantasse o braço depois da condenação impedia todo o processo e todo o processo teria que ser retornado. Ninguém levantou uma voz. E Jesus mandou 3 entidades luminosas para que todos esses fossem abrandados ao longo dos séculos e séculos até os dias de hoje. Meus irmãos, muita paz a todos e que Jesus comece a iluminar os nossos corações. Que assim seja.